Hoje eu recebi flores. Não era o meu aniversário ou algum dia especial. Na noite passada ele me bateu pela primeira vez. Mas eu sei que ele se arrependeu e que não queria fazer isso. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Não era nosso aniversário de casamento ou algum dia especial. Na noite passada ele me jogou na parede e começou a me sufocar. Tudo parecia um pesadelo. Eu não podia entender o que estava acontecendo. Mas eu sei que ele deve estar arrependido. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Não era o Dia das Mães ou algum dia especial. Na noite passada ele me bateu de novo. E foi muito pior que todas as outras vezes. Eu não sei o que farei se o deixar. Mas eu sei que ele deve estar arrependido. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Hoje foi um dia muito especial. Foi o dia do meu funeral. Na noite passada ele finalmente me matou. Ele me bateu até eu morrer. Se eu tivesse tido coragem suficiente e força para deixá-lo, hoje eu não teria recebido flores. E agora, nessa roda de conversas que temos com as voluntárias do Projeto Justiceiras, eu vou pedir que cada uma delas se apresente toda vez que vier a falar e, principalmente, dê também uma atualização a respeito dos números. Afinal, são muitas as mulheres que foram atendidas e que vêm sendo atendidas durante todo esse ano de 2023, de 2022, de 2021, de 2020, quando também se iniciou a pandemia, né, e a gente começou a ter o isolamento como uma das grandes faces aí do crescimento dessa violência doméstica. Hoje, especialmente, o Projeto Justiceiras completa 3 anos, e um projeto que vem fazendo bastante diferença. E, como falamos, a busca pelas políticas públicas, né, especialmente das autoridades competentes, tem sido também um resultado desse grande trabalho, onde líderes como a doutora Gabriela Mansur, como a advogada Anne Williams, como o presidente também do Instituto Bem Querer Mulher, enfim, todos têm conseguido muitos resultados, principalmente dentro dessa seara que é a ajuda no combate efetivo à violência contra a mulher. Então, eu gostaria de começar especialmente com a líder da área jurídica, a líder nacional da área jurídica, a doutora Catarina Souza. Boa tarde. Olá, boa tarde a todos e todas que aqui estão. É um grande prazer. Obrigada, Sabrina, pelo convite de apresentar o Projeto Justiceiras. Eu sou Catarina Souza, advogada, especialista em direito das mulheres e liderança jurídica nacional do Projeto Justiceiras. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o que é o projeto, como a gente atua e como a mulher faz para acessar esse projeto. O Projeto Justiceiras iniciou na pandemia da Covid-19, hoje está completando 3 anos de idade. Uma das idealizadoras é a doutora Gabriela Mansur, ex-promotora de justiça. Começou justamente nesse contexto pandêmico, onde as mulheres estavam em casa e tinham uma dificuldade para poder realizar a denúncia. O que a gente faz no projeto? O projeto é um canal de denúncia, onde tem assistente social, psicóloga, advogada e uma voluntária da rede de apoio, que a gente vai acolher a mulher, orientar, encorajar,
para que ela tenha autonomia de decidir a própria vida. Né? Muitas mulheres, nesse contexto de pandemia, houve um aumento significativo da violência doméstica, né? E também não só violência doméstica, a gente atende também outras violências. Violência obstétrica, assédio moral, violência institucional, casos de violência sexual. Né? Então, a gente atende no projeto. E como funciona? A mulher pode procurar o projeto através do Instagram, ou do site, ou do WhatsApp, né, que foi informado no vídeo, e ela vai preencher um formulário. Esse formulário é extremamente importante, que contém todas as informações da vida dela. Ali, ela vai colocar os seus dados pessoais, que são sigilosos. A gente não repassa esses dados à autoridade. Isso é muito importante mencionar, porque muitas mulheres têm medo de fazer a denúncia, achando, né, que a gente vai divulgar os dados dela, e isso não acontece. Ali, ela coloca, inclusive, qual é o melhor horário para falar com a gente, qual é o melhor meio. Será que é por mensagem de WhatsApp? Será que é por ligação? Ela também vai especificar. A gente verifica ali se o agressor tem arma de fogo, porque também já é uma forma da gente ter um cuidado maior em relação a esse caso. E ali ela vai narrar o que está acontecendo com a vida dela. A partir disso, né, uma assistente social, uma orientadora jurídica, né, uma advogada, e uma psicóloga e uma rede de apoio vai entrar em contato com essa mulher. E aí é que começa o nosso trabalho do Projeto Justiceiras, que é um trabalho interdisciplinar. A gente trabalha em equipe, verificando qual é o melhor caminho para essa mulher. Então, se ela narra, né, que sofreu violência física e psicológica, será que o melhor caminho, no caso dela, vai ser registrar uma ocorrência? Será que ela mora em área de risco, né, em alguma comunidade, que a polícia não possa entrar? Então, ali a gente vai verificar todas essas questões para poder fazer o encaminhamento necessário. Então, a advogada ela vai fazer a orientação jurídica. Ela não vai atuar no processo, ela não vai acompanhar uma delegacia, ela não vai estar ali, né, na causa da mulher. Mas ela vai explicar à mulher o que ela tem direito, quais são os seus direitos. Eu sofri violência, o que eu posso fazer? Aonde eu tenho que ir? Quem eu posso procurar? Aonde recorrer? Porque muita gente não sabe que existe uma delegacia especializada de atendimento à mulher. E a gente atua de forma online em todo o Brasil. Então, a gente verifica, né, essa questão da informação. Aqui, por exemplo, a gente está no Rio, capital. A gente tem mais acesso à informação. Mas quando a gente sai daqui, vai para o interior, será que a informação é a mesma? Não, não é. Então, a advogada vai orientar, por exemplo, a fazer um registro de ocorrência. E se a mulher fala, olha, eu não quero ir a uma delegacia registrar a ocorrência, ela vai verificar se no estado dela ela pode fazer essa ocorrência online, por exemplo. Vai explicar sobre o ciclo da violência, que vai progredindo ao longo do tempo. Né? Hoje começa com um xingamento, uma humilhação, daqui a pouco é uma agressão, e pode culminar no feminicídio. E também, quais são as medidas protetivas que a mulher tem direito? Mas o que são medidas protetivas? É para garantir a integridade física e psíquica. Então, por exemplo, se ele me bate e mora junto comigo, é para que ele saia do lar. Ou, por exemplo, eu não tenho nenhuma renda, é para que ele me dê, por exemplo, uma pensão alimentícia durante esse período. Ou então que ele não chegue próximo a mim, aos meus familiares. Então, são essas informações que a mulher precisa saber. Né? Porque informação é sinônimo de empoderamento, de poder. E quando você sabe os seus direitos, você se torna menos vulnerável. E aí, quando você vai procurar ou o judiciário ou uma delegacia, você já vai sabendo o que você pode e o que você não pode. O que eu posso pedir aqui, o que eu não posso. E, além da questão da violência, muitas mulheres são mães, têm filhos, são casadas, e elas querem saber, eu posso me separar? E como vai ficar a situação do meu filho? Eu sofri violência, ele vai ter que ver o meu filho? Eu não quero que ele veja, porque meu filho presenciou isso tudo. E os nossos bens? Como é que vai ficar os nossos bens? Né? Porque nós somos casados. E ele vai sair ou eu vou ter que sair? Então, tudo isso a gente vai explicar e vai orientar a procurar ou a delegacia ou uma defensoria pública, por exemplo. Você quer
falar? O mais importante é que, de fato, o projeto Justiceiras ele atende a meninas, a adolescentes, a jovens mulheres, inclusive senhoras. Então, tem uma pasta do Estatuto da Criança e do Adolescente, tem uma pasta do Estatuto do Idoso e, mais importante, eu mesma já atendi também mulheres como voluntária na área jurídica, no exterior, porque brasileiras no exterior também podem ter ajuda através do projeto Justiceiras, assim como mulheres apátridas aqui no Brasil também recebem ajuda do projeto Justiceiras. E, inclusive, uma das coisas que a gente tem conseguido, quando eu falo a respeito dessa necessidade de bater bastante nessa tecla dessa informação e por que o conhecimento é uma forma de maior poder que a mulher e que todos nós podemos ter, é porque, por exemplo, durante a pandemia, a mulher com filhos, mesmo que aquele homem, pai, pudesse ter como genitor o pedido inicial, né, do auxílio, por exemplo, para aquele menor, aquela mulher, mesmo pedindo posteriormente para aquela criança, para aquele adolescente, ela teria, sim, a prioridade. Então, isso foi uma das formas, até mesmo, de tentar diminuir essa violência patrimonial. Assim como, antigamente, antes da pandemia, tinha-se essa burocracia muito grande, né, para se conseguir uma medida protetiva. E, às vezes, durante a pandemia, até mesmo por força de lei, a primeira autoridade, seja a autoridade policial, o delegado de polícia, não precisando haver uma decisão por sentença judicial, aquilo já poderia ser, sim, uma medida protetiva para aquela mulher com a retirada do seu agressor. E eu gostaria, principalmente, que, na assistência social, né, a Ana Carolina Emídio falasse a respeito desse atendimento, desse contato direto com as vítimas nesse momento psico também emocional, porque a violência patrimonial ela é uma das razões mais graves e, depois, é claro, a gente vai querer ouvir a doutora, né, Audrey Dieppes falando como psicóloga especialista em saúde da mulher e também nesse comportamento humano, sobre, principalmente, essa força que tem dessa coação moral, do assédio moral e também desse narcisista que aprisiona mentalmente essa mulher, porque, muitas vezes, e isso aconteceu com vítimas que já atendi, aquela mulher até se envergonha de ter retornado aquele agressor e pedido para retirar a medida protetiva, às vezes passa a engravidar daquele agressor, achando que ele vai se reformar, mas não acontece. E, às vezes, ela até se sente constrangida, como se fosse culpa dela, envergonhada de chamar novamente ajuda. E a gente reitera, você não tem que se envergonhar, porque a culpa não é da vítima. Então, é claro que esse aprisionamento mental acontece, e isso é um contato que eu gostaria muito de ouvir, por exemplo, da Ana Carolina Emídio, também se apresentando, por favor, nessa assistência social, tanto em relação às mulheres, através desse contato que não é físico, é sempre virtual. E, claro, lembrando que a gente também, quando pede no formulário sobre saber se o próprio agressor, que pode ser um filho daquela senhora, que pode ser um pai para aquela menina, que pode ser não só o agressor no sentido do relacionamento romântico, mas um irmão para uma irmã, o qual também já atendi. E, no caso, como se dá se ele tiver acesso a esse celular, né? E quantas vezes eu já não pedi aquele negócio, e aí, você quer mesmo aquele cosmético daquela empresa? Estou entrando em contato para saber se você quer aquele. São os códigos, como, por exemplo, a mulher que liga para a polícia e pede uma pizza. Então, eles já sabem que ela está sofrendo violência. Ana Carolina, por favor, se apresente e nos dê a sua palavra. Boa tarde. Quero agradecer a oportunidade, né, de trazer o projeto aqui para as mulheres, para vocês que estão aqui, conhecerem. É muito importante que a gente possa ter acesso, né, a todas as vias, a todos os meios, as redes sociais, para que as mulheres possam também conhecer e ter acesso. Meu nome é Ana Carolina, eu sou assistente social, especialista em saúde pública com ênfase em saúde da mulher. E
o nosso trabalho, né, o trabalho socioassistencial no projeto Justiceiras é a porta de entrada para essas políticas de rede assistencial ali no território onde a mulher reside. Nós fazemos acompanhamentos, né, encaminhamentos, na verdade, para o Centro de Referência da Assistência Social, que é o CRAS, para o Centro de Referência Especializado, que é o CREAS, e principalmente para o Centro de Referência da Mulher, que é onde a mulher vai receber todo esse amparo, né, para todas essas demandas que ela vai apresentar, tanto jurídica como psicológico também. O que acontece ali no Centro de Referência da Mulher? A mulher ela recebe, ela vai passar por uma triagem, eles vão avaliar qual é o caso dela, né? Porque para cada mulher é um caso diferente, para cada caso são demandas diferentes ali, como a Sabrina já mencionou e a Catarina. Algumas vão ter filhos menores, outras vão ter filhos já adolescentes, outras vão estar sofrendo violência por parte de outro familiar que não é o companheiro. Né, a gente também já atendi pessoas idosas, senhoras idosas que estavam passando por agressão por parte do genro. Né? E o que acontece? Geralmente, quando a gente identifica essa vulnerabilidade, porque a mulher ela pode estar em situação de vulnerabilidade de vários setores da própria vida, né? Nem sempre ela vai conseguir ali, porque algumas mulheres não têm telefone celular, algumas mulheres têm o telefone, mas o agressor domina o telefone dela, então ela acaba ficando sem acesso. Né? Então, é importante a mulher saber que ela tem essa porta. Né? O Justiceiras é uma porta de salvamento para essas mulheres. Ali no Centro de Referência da Mulher, elas vão receber apoio psicológico e jurídico de acordo com as demandas. Né? É uma equipe multidisciplinar também que atende no CRM. Ela também vai receber ali toda a orientação socioassistencial que ela precisa. Algumas precisam fazer cadastro único, porque não tem renda, e podem vir a receber os auxílios, né, os benefícios de transferência de renda que são oferecidos pela assistência social aqui no Brasil. Então, elas podem ter acesso, a gente encaminha. Se a gente identificar que a mulher não tem, que ela está elegível para receber um benefício de transferência de renda, mas ela ainda não tem, a gente encaminha para facilitar o caminho dela para esse lugar. Porque hoje, né, as filas de cadastro único são grandes, né? E a mulher acaba por até desistir. Muitas delas que a gente tem acesso, elas desistiram de procurar assistência por conta da fila que é muito grande e da urgência delas por estarem em situação de violência doméstica. Então, a gente consegue diminuir esse caminho, né? Com o encaminhamento, a gente consegue fazer com que ela tenha prioridade nos equipamentos de rede do território onde ela reside. Então, o acompanhamento socioassistencial, que é importante a gente lembrar que aqui no Justiceiras, a gente não manda a mulher e ela se vira, não. A gente acompanha até o final, até ela ter o retorno desse atendimento, desse acompanhamento, desse encaminhamento. Se ela não conseguir numa rede, a gente tenta por outra rede, a gente faz um novo encaminhamento, a gente procura saber quem é a equipe técnica que está naquele lugar, e a gente entra em contato com eles, fala pessoalmente nas redes, para que aquela mulher receba a assistência, a orientação e essa medida, né, de salvamento. Então, ali também no CRM, ela vai encontrar políticas para a educação profissional, onde ela vai conseguir fazer um curso profissionalizante, ela vai conseguir enviar um currículo para algum lugar, ela vai conseguir entrevistas de emprego. Por quê? Tudo através dessa articulação na rede também do Ministério do Trabalho. Né? Então, é importante. Por que o projeto Justiceiras é tão importante? Porque nós
também proporcionamos para a mulher essa autonomia, essa capacidade de se socorrer, porque muitas mulheres que estão vivendo situação de violência, elas não conseguem sair, né, porque algumas têm medo. Nós já recebemos mulheres de figuras públicas que não podem denunciar, porque o companheiro, o agressor, tem algum poder público ou é mais poderoso, né, mais influente, então ela não tem como sair. A gente já recebeu denúncias aqui de mulheres que foram assediadas até mesmo abusadas por dentista, por médicos, né? Então é uma porta, E ter o projeto é algo que a gente pode considerar uma grande vitória para as mulheres, uma grande vitória das políticas para as mulheres, né? Esse espaço em que a gente está inserido é um local de acolhimento e de devolução, né, dessa autoestima, da autonomia. Ali as mulheres elas conseguem romper com o ciclo da violência e, principalmente, parar de sofrer e ser salva, né? Porque a gente entende que a pior forma da violência é o feminicídio. Mas, dentro da violência, existem 5 esferas, que é a violência moral, né? A violência psicológica, a violência física, a violência sexual e também a ameaça. Porque, às vezes, a mulher está sendo só ameaçada e ela não considera que aquilo seja violência. Então, ter essas informações liberta uma mulher. A informação, o conhecimento, ele liberta. Então, é por isso que a gente trabalha com tanto afinco. A cada caso, a gente se dedica ao máximo para que aquela mulher consiga romper. Existem, sim, algumas mulheres que desistem do atendimento, infelizmente, elas mudam de ideia, elas acreditam, mais uma vez, que o agressor tem a capacidade de mudar e, infelizmente, elas retornam para o quadro e para o ciclo da violência, né? Porque é esse alto e baixo. Ele um dia bate, o outro dia dá flores, leva para jantar. E aí passa alguns meses sendo um ótimo marido, e algum dia ele explode novamente, e assim até chegar, né, à agressão física e até, às vezes, infelizmente, o feminicídio. Então, é importante que a gente, como mulher, saiba, conheça o projeto, mesmo que nós não estejamos numa situação de violência, mas a gente pode conhecer uma vizinha, uma amiga, uma colega de trabalho, uma adolescente, né? Então, é importante que a gente saiba, que a gente divulgue. Vocês que estão aqui, todas essas mulheres que estão aqui, peguem suas redes sociais, comecem a divulgar, coloquem aí o Projeto Justiceira, Instituto Lutando pela Vida. Por quê? Porque assim a gente pode disseminar aquilo que é bom, né? A gente passa tantas horas colocando coisas na internet, né? Então, que a gente possa também colocar aquilo que é útil, aquilo que é bom. Divulguem aí 180, que é o número de descagem rápida para a violência doméstica. Delegacia da Mulher, marquem, publiquem. Por quê? Para que as mulheres possam conseguir enxergar isso e ver que existem diversas formas de tentar sair da violência. E é uma coisa que eu gosto sempre de dizer: quando nós salvamos uma mulher, nós salvamos todas e nós salvamos a nós mesmos. A gente pode não estar vivendo uma situação de violência, mas eu tenho certeza que alguém aqui já teve contato com uma mulher que está sofrendo e, às vezes, ela nem sabe. Então, salvem vidas. Salvem vidas. E você também que tem interesse em ser uma voluntária, pode procurar a gente aqui no final, para a gente poder passar para vocês as informações. E você também pode procurar se oferecendo lá no Instagram do projeto. Lá também você vai encontrar formulário para se tornar uma voluntária. Não precisa ter a formação em serviço social, ou em direito, ou em psicologia. Você pode, mesmo sendo uma mulher sem essa formação acadêmica direcionada, você pode ser uma profissional de rede de apoio e acolhimento lá para passar por essa triagem, porque muitas mulheres, às vezes, precisam somente ser ouvidas.
elas querem ser ouvidas, elas estão no meio dessa situação e precisam de alguém para desabafar. Porque, às vezes, os familiares já estão saturados com a situação, não querem mais ouvir, acham que a mulher é sem vergonha porque está ali, né? Acham que é só sair do relacionamento, e muitas das vezes a gente entende que não é. A Audrey vai falar um pouco sobre isso, desse aprisionamento, né, psicológico dali da situação de violência, da agressão, desse processo, porque é um processo, ninguém do nada hoje chega e já bate, é um ciclo, e ele vai acontecendo. Então, é importante que toda mulher tenha esse conhecimento, seja empoderada pelo conhecimento, porque o conhecimento empodera, liberta. Então, conheçam, entrem lá no site, acessem, visualizem, vejam lá no Instagram. Vocês vão ver os números, a quantidade de mulheres que já foram atendidas, e vocês vão se maravilhar como projeto, como nós também nos maravilhamos, né? É um privilégio para nós, é uma honra. A gente está lá, a gente entra achando que vai ajudar as pessoas, e quem acaba sendo ajudado somos nós. Com certeza, é edificante, né? Um dos casos, inclusive, que já veio a público, e por isso nós podemos citar, é o da própria Luísa Brunet, uma mulher que é ícone, né, dentro da nossa sociedade, como exemplo, né, como profissional, como uma mulher realmente de força e de fibra. Inclusive, prefacia duas edições, os quais estão aqui, com Mulheres Extraordinárias, da Editora Anjo, e que está à disposição aqui na Biblioteca Parque Estadual, no Café Literário. Então, convido vocês a conhecer essa mulher que também, através da sua história, e com muita coragem, pôde, como pessoa pública, incentivar outras mulheres a denunciar e a tomarem por conhecimento de que não, mulher não gosta de apanhar, de que não, nós não somos feitas para isso e, portanto, não aceitaremos também mais isso, né? Então, quando uma mulher retorna, inclusive, a um relacionamento, e por isso eu gostaria muito que a doutora Alda também falasse sobre o assunto na parte da psique, porque o que acontece é que, às vezes, aquela infância, lá no início da primeira infância, é que está moldando esse comportamento, e aí, depois dos 40 anos, quando ela vai ver, ela não consegue sair deste lugar, que é o lugar da vítima, assim como muitas vezes o agressor também repete um comportamento e não percebe que, tanto como agressor quanto vítima, ambos precisam desse tratamento psicoemocional. Então, eu gostaria muito que a doutora Audrey Djeps pudesse também falar um pouco sobre essa situação. Por favor. Oi, boa tarde para todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui hoje à tarde com mulheres tão lindas. Me sinto honrada. E eu sou psicóloga. Eu gostaria de contar como é que eu entrei em contato com justiceiras, porque foi uma coisa muito interessante. Durante a pandemia, eu atuava no hospital, e a gente recebia alguns casos muito pesados, e já, para mim, não era complicado, era fácil. E um dia a gente recebeu uma mulher vítima de violência doméstica, e não era costume nesse hospital receber esses casos. E eu não conseguia acessar essa mulher. Eu conseguia acessar um paciente oncológico em fim de vida, eu conseguia acessar um paciente pós-Covid, numa finitude sofrida, eu conseguia acessar casos, e com ela foi complicado. Isso, para mim, foi muito difícil. E eu falei, gente, estou errada aqui, eu tenho que me preparar. Eu tenho que estudar, eu tenho que me aperfeiçoar, e eu preciso saber como lidar nesses casos. Porque é diferente, não é a mesma coisa, é diferente. A cabeça da mulher em sofrimento, ela começa a funcionar de uma outra forma, e daqui a pouco a gente fala sobre isso. E aí, a gente pesquisando no celular, não tem isso? A gente começa a pesquisar, daqui a pouco o celular começa a mandar propaganda de coisas. Eu entrei no Instagram, e o que estava lá? As justiceiras, aquela rosinha, era um story rosinha, assim, coisa mais linda. Eu falei, é isso. Eu tenho que estar aqui dentro, eu tenho que participar. E a gente faz, se prontifica a participar, preencher um formulário, e aí tem um treinamento, a gente participa de algumas palestras, a gente tem várias coisas para ler, é muita coisa para ler, né, para a gente se aperfeiçoar. E aí comecei a atuar. Eu não lembro quando eu comecei a atuar, eu lembro de todas as vítimas. Essa semana a gente estava na 12.000 e alguma coisa. Claro que eu não participei de todas elas. 13.000? Chegamos em 13.000? Eu estou no 12.000 alguma coisa, já chegamos em 13.000. E eu me sinto muito honrada de ver esse número. É muito forte a gente saber que a gente ajudou, não eu,
12 mil, 13 mil mulheres. Mas o projeto, isso é muito lindo, isso é muito grande. E eu queria voltar aqui e contar uma coisa para vocês. Eu vou contar uma história. O psicólogo fala muito, então eu vou contar uma história. É a história da Julinha. Eu morava numa rua e a Julinha morava 3 casas depois. E a gente cresceu junto e a Julinha era amiga. E aí a gente tinha esse convívio, um negócio de escola, sabe como é que é? E a gente sempre estava junto. E a Julinha era animada. E ânima me vai lá para o latim. Ânima, alma. A Julinha tinha muita alma, sabe? Era uma alma que transbordava, que borbulhava, era uma coisa mais linda. E aí a gente vai crescendo e vai distanciando. Um foi para o ensino médio, tal escola, outra escola. Mas a gente fazia churrasco na casa do Guto. E estava sempre lá. Um dia a Julinha chegou com um namorado. Um menino diferente, forte, grandão, Julinha tirando onda com aquele menino. Todo mundo falando, Julinha, hein? Parabéns. E eu reparei que o namorado dela, que eu não lembro o nome, ele era muito gentil com a Julinha. Ele ficava sempre do lado dela. E eu lembro dessa frase, você quer beber o quê? E ele ia. Eu achei aquilo bonito, eu como adolescente. Julinha, muito rápido, foi morar com esse namorado. E ela começou a sumir. Ela não ia mais domingo na casa dos pais. A gente não via mais Julinha. E tinha churrasco na casa do Guto direto. E ela não aparecia. Um dia ela apareceu. E sabe o ânimo da Julinha? Sumiu. Ânimo de alma do latim. Cadê a alma da Julinha? Mas eu não reparei. Eu achei que estava estranho. Adolescente. Pouco tempo depois, o Guto e o irmão do Guto chegaram lá em casa para conversar. E eles falaram que a Julinha estava no hospital. Julinha tentou tirar a vida. E aquilo, para mim, foi impossível de entender. Por que a Julinha, a minha amiga, que tinha tanta alma transbordando, sofreu de uma forma tão intensa que a solução dela para acabar o sofrimento era tirar a vida? E eu não vi, eu não estava do lado, eu não percebi nada. Nossa, Julinha ficou no hospital. E sabe quando que a Julinha separou desse companheiro dela? Quando a advogada falou, olha, ele vai ser preso, tá? E aí não por ela, não pela dor dela, com medo, para proteger o companheiro que era agressor, não violência física, apenas violência psicológica, que ele era muito abusivo. E assim, nesse momento, Julinha separou. E agora eu quero falar uns números para vocês. No mundo inteiro, eu não gosto de número, tá, gente? Psicólogo não gosta de número. No mundo inteiro, 1 em cada 3 mulheres sofrem violência. Mas aqui no Rio de Janeiro, esse número vai para 43. Então, se você olhar para um lado ou para o outro, aqui nós temos metade quase dessas mulheres que estão aqui com a gente que já sofreram algum tipo de violência. E aí, sabe o que acontece? O número ele passa na frente uma realidade, é concreto. Quando a gente vê um número, é isso, tá? É isso. Metade quase das mulheres aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, sofrem de violência. E a violência pode ser a violência moral, a violência patrimonial, a violência física, a violência sexual, a violência psicológica. Mas sabe o que dá ibope? O corte. Dá ibope quando sangra e a gente acha que isso dói mais. Quando a gente vê um osso para fora, um chute que quebrou um negócio, o sangue, aí a gente fala assim, nossa. E eu entendo que realmente dói muito. Eu sei que dói muito, mas eu tenho que valorizar todo tipo de dor e todo sofrimento. A Julinha foi parar no hospital, porque alguém conseguiu pegar enquanto ela estava pendurada ali. Alguém chegou a tempo. Ela não tinha nenhum corte, ela não tinha um roxo, ela não tinha um sanguinho escorrendo. Mas o sofrimento da Julinha era tão intenso. E aí, esse sofrimento que eu digo, a violência psicológica dói menos? A mulher que está sofrendo tanto, sabe? Que às vezes a gente atende algumas meninas no Justiceiras que elas não estão conseguindo falar. Ela não consegue colocar para fora. O que acontece que você não fala? Só choram, né? Só choram. Algumas, elas demonstram, o corpo entra em colapso, que o coração tem taquicardia, ela acha que está tendo um problema cardíaco. Uma dor. Está com uma doença crônica, uma dor. E algumas mulheres a gente recebe e ela fala assim, não, eu tenho um problema na coluna. Quando começou esse problema? E a gente percebe que essa dor que o corpo está mostrando é porque a violência que ela sofreu foi tão grande que o corpo não tinha mais como segurar aquilo e botou para fora. E aí, nós, as psicólogas,
junto com a equipe toda, a gente fica numa situação que a gente acompanha alguns casos que são muito fortes, e a gente tem que ter uma força, uma resistência para entender. E eu queria muito falar do ciclo da violência aqui, porque o que aconteceu com a Julinha acontece com quase todas elas. E é assim, um príncipe surge na sua vida, e ele é maravilhoso, e você fica apaixonadíssimo. Ele, gente, é perfeito, eu tenho que amar esse homem. E é muito intensa, muito forte. Aí o que acontece? Ele começa a puxar só para ele. A sua rede de apoio some, você não precisa da sua família. Eu sou sua família, você vai ficar vendo seus pais por quê? Eu que sou sua família. E aí, é verdade, eu não preciso de ver meus pais mais. Seus amigos não querem o seu bem, só eu que quero o seu bem. E essa mulher acredita porque as suas amigas te levam para o mau caminho. Olha a roupa que você usa com elas. Não, fica comigo. E ela está sozinha. Quando essa mulher está sozinha com esse homem que ela ama, que é perfeito para ela, ok, na cabeça dela, ele começa a jogar. Mas você não sabe fazer isso? Você não sabe arrumar uma casa, né? Vai sair com essa roupa? Não, você não entendeu o que aconteceu. É porque você é maluca, porque não foi isso. Ele muda a história para que ela ache que é... E não era. E aí vai minando o psicológico. Ela vai ficando fraca, fraca, fraca. Se eu te deixar, ninguém vai te querer. Essa é muito usada. Muitas meninas falam isso. E aí ela está sozinha, com violência psicológica, e ela percebe que ela acredita, ela tem certeza, algumas têm certeza que a culpa é delas. Como assim? Mas ele me bateu? Por quê? Porque eu fiz o quê? Mas é porque eu não preparei a janta. Não, mas ele é assim, ele é ótimo, só que ele estava nervoso. E a mulher tem essas falas, a gente percebe alguns momentos, para ela sair disso é muito difícil. E aí a violência acontece psicológica, na sequência normalmente vem a violência física, a violência sexual. Às vezes não tem essa sequência, às vezes o cara pula para a violência física, ou não tem a violência física, só a psicológica. E aí o que me assusta muito é que ele vira o príncipe daqui a pouco. E aí ela fica apaixonada de novo. Aí ela pensa assim, não, gente, aconteceu ontem, mas hoje ele tirou foto comigo e postou no Instagram com textão. É a lua de mel. Não, mas ele puxou meu cabelo semana passada, mas é porque estava bêbado, né, gente? Ele não faz isso, não. Depois ele levou café da manhã na cama. Não, mas ele me empurrou, e aí eu tive que fazer sexo do jeito que eu não queria, mas é que estava muito estressado no trabalho, era só para... E não percebem, elas não sabem, e quando a gente tenta mostrar, elas, às vezes, não enxergam. Porque nos justiceiras, não é só a vítima que pode oferecer a denúncia. Alguma amiga, alguma conhecida pode também denunciar. E a gente recebe alguns casos de pessoas que estão tentando ajudar uma amiga, uma conhecida, uma vizinha. E eu queria dizer para vocês que com a Julinha aconteceu isso. Ela ficou sozinha. E não tinha ninguém do lado dela. Sabe o que eu percebo nos justiceiras? Que algumas mulheres... não tem ninguém do lado delas. Ninguém. E a gente tem gente do nosso lado, tem gente que trabalha com você, sempre tem alguém do lado. Elas não percebem, elas não... O que acontece? E eu não quero ser essa mulher que não percebe, como eu não percebi lá atrás com a Julinha. E eu sei que vocês não querem... A gente não quer ser essa mulher que não está vendo, a gente tem que ver. Porque num país... numa cidade onde quase metade das mulheres já sofreu violência, a gente tem que falar sobre isso, e a gente tem que estar atenta, e a gente tem que mudar uma visão de meninos, de homens, de senhores, de que não está certo. Os nossos filhos, a gente tem que explicar e falar, e para as nossas meninas mostrar que não é assim, e que elas têm que ficar observando a amiga sim, e elas não precisam ser fortes, não precisa, não é isso. Mas aí eu percebi um caso de violência, e aí o que eu faço? Você não precisa ser forte, você precisa de ter alguém para você conversar e você explicar. Você pode procurar uma justiceira, você pode ligar, você pode denunciar numa delegacia da mulher. Tem um aplicativo um aplicativo Maria da Penha, que é muito prático de usar. E aí a gente colocar isso para que mais outras pessoas saibam e que
que não aconteça a mudança agora, mas que daqui a pouco, de repente, na próxima geração, daqui a 15 anos, 20 anos, mas que esse número diminua, e eu saber que eu participei disso, que a gente participou e que vocês participaram disso, nossa, é de uma realização muito grande. E aí, como psicóloga, eu queria muito falar da dor, que isso tem um estigma muito grande. A violência psicológica dói da mesma forma que a violência. Eu não vou julgar a violência, a dor do outro. A violência que aconteceu com uma mulher ou com outra. Ah, mas essa foi pior, hein, gente? Não dá, eu não sei qual foi a dor dela, eu não sei o limite dela, eu não sei a história dela, eu não sei o que fez que ela reagisse dessa forma. Eu não sei nem o que fez que o agressor reagiu dessa forma. Não estou defendendo agressor nenhum aqui, não. Mas existem histórias, e aí por trás sempre tem uma coisa pesada de um passado, de uma vivência. Eu queria terminar a conversa aqui agora com vocês, mas eu queria falar que eu não quero me sentir livre sabendo que tem outras mulheres que são prisioneiras, e eu não sei nem que corrente que está prendendo essa mulher, não, sabe, gente? Eu não sei se... porque a gente tem mania de falar que a nossa corrente é que prende de verdade. Ah, não, mas a minha corrente pesa. A dela é uma cordinha, ela que se vire para sair. Ela é fraca, ela não conseguiu, por quê? Ah, ela... por que ela não falou para? A gente julga o tempo todo. Não julga. Eu quero ser livre, mas eu não aceito que outras mulheres não estão sendo livres nesse momento, e eu não quero julgar o que está prendendo ela. Eu não quero julgar a corrente que está machucando ela. Eu só quero estar aberta e do lado para poder servir de apoio. E eu vejo isso nas justiceiras e eu quero continuar trabalhando nisso. É importante que você falou, que a gente está com um caso, né? Quer dizer, teve um caso agora recente no projeto, e é muito importante as mulheres realmente procurarem, que por mais que a gente esteja de forma online, a gente dá todo o suporte possível, encaminha para a rede pública, né, para que possa ter o atendimento de uma mulher que estava em cárcere. Foi o terceiro pedido de ajuda dela. Os 2 primeiros, ela não conseguiu dar continuidade ao atendimento pelo medo. Ela estava com uma criança de 1 ano e 6 meses. O agressor é usuário de drogas, né? Então, ele batia muito nela. Quando ele saía, ele tirava a tranca, ela conseguiu filmar, e ele só estava alimentando a criança. Ela só podia sair com ele, que era ir à igreja, ou, se tivesse que ir ao posto de saúde, era junto com ele. Qualquer passo que ela dava era junto com ele. Até o chip, né, até o celular, ele pegava, então era aquela dificuldade. A gente ficou um sábado, de 13h até meia-noite, e a gente conseguiu tirar essa mulher da casa. Ela é de São Paulo, capital. A gente entrou em contato com a delegacia, chamamos o Uber, né, porque ela não tinha condições de chamar. A gente esperou ele dormir, na verdade, porque, como ele estava muito drogado, chega uma hora que ele dorme, que ele apaga. E aí, nisso que ele apagou, ela já tinha pego alguns pertences, né, identidade, CPF, algumas roupas da criança, o básico, e aí ele conseguiu sair, o Uber levou para a delegacia e depois para a casa da mulher brasileira. Ela está num abrigo, né, junto com a criança, não tem mais acesso a ele. Até a semana passada, que eu tive notícias dela, ela estava bem, apesar de estar no abrigo, melhor do que estar naquela situação, sofrendo violência daquela forma. E ela já ia, né, estava vendo a possibilidade de mudar de cidade, né, de ir para a cidade da família dela, para fugir realmente dele. Então, a importância de procurar o projeto ou qualquer outra iniciativa, né, de pedir ajuda, porque nós somos o 5º país que mais mata mulheres, né? Isso é um número alarmante, né? Ser mulher no nosso país é preocupante, e uma precisa ajudar a outra, né? A gente não precisa de julgamentos, a gente precisa de acolhimento, porque a sociedade já aponta o dedo para a gente o tempo inteiro, e a gente não quer saber por que a mulher apanhou. Se apanhou, a gente tem que acolher e tem que ajudar. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a todas as voluntárias do Projeto Justiceiras que estiveram aqui conosco, principalmente porque esse é um momento onde a nossa voz precisa constantemente se fazer ouvida. Então, agradeço imensamente também quem está conosco aqui hoje e quem acompanha pelas redes, por todos os vídeos, enfim, pelas plataformas. Lembrando que nós temos uma vitória a mais, inclusive nesse caso, a respeito da violência sexual dentro
dentro do casamento, né? Agora, finalmente, as mulheres não precisam mais nem da autorização de cônjuge, nem de idade mínima, né? E nem de um número mínimo de filhos para fazer a sua laqueadura. Então, nós terminamos com essa notícia, que já não é tão nova, mas para que muitas pessoas que não saibam como ainda conseguir, então entrem em contato conosco e terão toda a sua ajuda possível. Faça a sua voz ser ouvida. Obrigada.